Deus. Nós conhecemos lá na congregação do Riozinho, creio que uns 3 ou 4 anos atrás, naquele congresso abençoado, o pastor presidente, o pastor João também, Deus abençoe, os demais obreiros, o ciclo de oração, nessa festividade, o corpo de obreiros, os irmãos, a igreja de modo geral, Lucas, servo de Deus, sua esposa, nós congregamos um tempo, né? Estou vendo aqui o servo de Deus, meu amigo, o servo de Deus, Evair, Deus abençoe, também a Universidade de Garufa, Deus abençoe, mais alguns irmãos ali, Deus abençoe poderosamente os irmãos que vieram de outras localidades aí, Deus abençoe poderosamente. Quem achou o texto, Mateus capítulo 4 e o versículo 17, todos acharam? Diz assim o texto bíblico, a epígrafe do texto diz: Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Vocês sabem que Jesus, ele foi mais bem recebido na Galileia, ele não foi muito bem recebido na região da Judeia, ele teve um recebimento melhor na Galileia. Diz assim o texto bíblico, Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Quem pode dizer glória a Deus por esse texto bíblico? Tomai assento, por gentileza, nesta noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Amados irmãos, este texto bíblico, como eu disse a princípio, é um texto bíblico muito conhecido, e quando nós voltamos para o Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos. O Evangelho de João, ele foi escrito, todos aqueles que são conhecedores da Bíblia Sagrada sabem, o Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja, salientando a divindade, a deidade de Cristo. Jesus como Filho de Deus, o Verbo encarnado. E a águia é o símbolo deste Evangelho, a rainha das aves. Nós temos o Evangelho de Marcos escrito para os romanos, e o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação. Quando nos voltamos para o Evangelho de Marcos, Jesus sempre está libertando, transformando, curando. É o Evangelho dinâmico, e o símbolo desse Evangelho é o boi. Haja vista que os romanos eram um povo do serviço, era um povo que salientava a questão do servo. Nós temos também o Evangelho de Lucas, e esse Evangelho, o símbolo desse Evangelho é o homem. Haja vista que os gregos, o berço da filosofia, o berço da democracia, onde surgiu a democracia no período antebíblico, os gregos salientavam o homem perfeito. E o Evangelho de Lucas é considerado o mais erudito dos 4 evangelhos. E por fim nós temos Mateus. E Mateus escreveu para os judeus, provando que Jesus era o Messias, o rei profetizado nas escrituras hebraicas. E Mateus, ele vai usar muito, quem lê, quem estuda o Evangelho de Mateus, ele vai perceber que Mateus, ele vai usar muito a expressão reino dos céus. Mateus, ele vai falar, ele vai provar que Jesus é o Messias, o rei dos judeus. Só que há um problema que nós podemos notar na história, que os judeus, eles esperavam um Messias político, como Davi, para libertar os judeus da opressão de Roma.
Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Eu tenho uma palavra, eu tenho uma revelação de Deus ao seu coração nesta noite. E como nós voltamos tanto para a história secular como para a história bíblica, nós temos 6 grandes impérios ou 6 grandes reinos na história mundial. O primeiro grande império no mundo foi o Império Egípcio, dos faraós e das pirâmides, que dominou o mundo em 1500 a.C. Depois nós temos o segundo império, o segundo reino, o Império Assírio, de Tiglat-Pileser de Senaqueribe, que dominou o mundo em 700 anos antes de Cristo. Depois nós temos o terceiro reino, o terceiro grande império, que foi o Império Babilônico de Nabucodonosor, que dominou o mundo em 600 anos antes de Cristo. Depois nós temos o quarto império, o quarto reino, que foi o Império Persa, que dominou o mundo em 500 antes de Cristo. Depois nós temos o quinto império, o quinto grande reino, que dominou o mundo em 500, em 400 antes de Cristo, que foi o Império Grego, o reino grego de Alexandre o Grande, que morreu aos 33 anos chorando, porque não tinha mais nada para conquistar. E depois nós temos o sexto grande império, o sexto grande reino, o Império Romano. Os historiadores dizem que esse império, quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, foi o império que dominou o mundo no Novo Testamento, na época de Jesus e dos apóstolos. Os historiadores dizem que havia mais pessoas escravas do que pessoas livres em Roma. Este império terrível, o império de Roma, dominava o mundo com mão de ferro. Mas quando Roma dominava o mundo, surgiu Jesus para libertar o mundo da escravidão, não só de Roma, mas da escravidão do pecado. Então houve esses reinos, e todos esses reinos, esses impérios, subjugaram o povo de Deus. O Egito escravizou o povo de Deus, a Assíria escravizou o povo de Deus, a Babilônia escravizou o povo de Deus, a Pérsia escravizou o povo de Deus, a Grécia escravizou o povo de Deus, e Roma escravizou o povo de Deus. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, não somente para libertar, não somente para libertar de uma escravidão física, mas da pior escravidão que há, que é da escravidão do pecado. Quem foi livre da escravidão do pecado? Então, nesta noite, de 29 de outubro de 2023, eu não vim falar de um reino físico, eu não vim falar de Roma, nem da Grécia, nem do Egito, nem da Síria. Eu vim falar não de um reino físico, mas de um reino espiritual. E o seu território não é físico, o seu território está aqui no meu coração e está no seu coração. Eu vim falar do reino de Deus. E esse reino, para entrar nesse reino, quem quer entrar nesse reino, já entrou nesse reino. Para entrar nesse reino, tem que se arrepender. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E esse reino foi profetizado em Mateus 16 e 18, onde Jesus estava em Cesareia de Filipe, diante da confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais de 2000 anos se passaram. Desses mais de 2000 anos que se passaram, tantas ideologias,
governos, tantos sistemas se levantaram contra o reino de Deus. O comunismo se levantou, o ateísmo se levantou, o iluminismo se levantou, mas todos caíram por terra, porque nada pode impedir o reino de Deus, porque o reino de Deus vive dentro do meu coração e dentro do seu coração. E este reino, e esse que está chegando a hora da trombeta soar, e esse reino ser tirado aqui da terra e ser levado para a glória. Quem espera este momento? Quem espera este momento tão lindo e maravilhoso? Pastor João, eu acho lindo. Evair, meu amigo, eu acho lindo. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Eu acho lindo, Roberto, meu amigo, servo de Deus. Nós fazemos viagens missionárias juntos. Já fizemos algumas viagens. E é um prazer estar com você aqui nessa noite. Eu acho lindo o presbítero Roberto que certa feita, você conhece a passagem, mas é bom relembrar, lá no Getsemane, quando foram prender Jesus, e o Pedro andou 3 anos com uma espada na bainha, e ele cortou a orelha de Malco, e Jesus disse: guarda a espada. Ele falou, Lucas, para Pedro: guarda a espada na tua bainha, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Irmãos, você não entende a profundidade desse texto. Quem conhece a Bíblia sabe que lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, o reino mais poderoso da terra, a Assíria, um anjo apenas, quantos anjos? Matou numa noite só 185 mil homens. E aqui Jesus está falando que, se ele quisesse, o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Segundo alguns entendidos, uma legião de anjos, uma legião romana, melhor dizendo, uma legião romana era composta por 6.000 soldados. Eu nunca fui bom em matemática, eu confesso. Matemática era o meu pesadelo, mas tem pessoas aí que são craques em matemática. Faz a conta aí. Se um anjo matou 185 mil, multiplique por 12 legiões de anjos, cada um matando 185 mil. Não ia sobrar ninguém para contar a história, irmãos. Não ia sobrar ninguém na face da terra. Mas o reino, o rapaz vai fazer a conta aí. Mas o reino de Deus não é físico, é espiritual. Levanta a mão para dar glória a Deus gostoso aí. Em Lucas capítulo 19 e versículo 10, Jesus disse, diante da conversão de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar aquilo que estava perdido. Ele veio salvar e buscar aquilo que estava perdido. A intenção de Deus é salvar, 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 salvar o homem. Porque o reino de Deus é salvação. Ele quer salvar o ímpio, Ele quer salvar o pecador. O reino de Deus é salvação, Ele quer salvar. Porque se Deus fosse que nem nós, irmão, eu tinha um pastor, eu não comecei a pregar ainda, irmão. Quem faz comida boa em casa? Quem faz comida boa? Como dizia o falecido repórter da Record, Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer, não é verdade? Comida boa dá trabalho, a gente coloca tempero, né? Eu tenho uma mensagem, tenho uma revelação de Deus ao seu coração nesta noite. Eu tinha um pastor que dizia sempre: se Deus fosse que nem a gente, irmãos, nós estávamos no inferno com tripa e tudo, irmão. Ninguém escapava. Mas Deus é misericordioso, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos à face da terra. É verdade? Ou tem alguém aqui que é santo, 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 santo? Me mostra aqui, irmãos. Não, era um mais terrível que o outro, irmãos.
mas nós estamos aqui porque o sangue de Jesus nos lavou, e a misericórdia de Deus nos alcançou. É a misericórdia. O Roberto estava no culto ontem que tinha um pregador que se achava. Ele estava no culto ontem. Se um pregador, tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Ninguém aqui é melhor, irmão. Nós todos aqui estamos aqui pela misericórdia de Deus. Ninguém aqui é melhor. Nós estamos aqui pela graça. Quem pode levantar a mão e dizer: nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça. A graça de Deus nos alcançou. Eu sinto a presença de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Eu quero pregar nesta noite, com a graça de Deus, sobre os súditos de um reino poderoso. Quem é súdito do reino de Deus aí? De um reino eterno e maravilhoso. Você faz parte desse reino, do reino de Deus, que não é um reino físico, mas é um reino espiritual, um reino eterno, um reino que não passa. Porque na história teve o rei Salomão, teve o rei Senaqueribe, teve o rei Nabucodonosor, mas todos eles passaram, mas Jesus reina para sempre, e o seu reino não tem fim. Ele é o rei da glória, ele reina para todos sempre. E olhando para a Bíblia, uma pergunta se faz: quais são as características dos súditos desse reino? Se você quiser me acompanhar, irmãos, o Espírito Santo nesse dia me deu algumas características daqueles que fazem parte dos súditos desse reino maravilhoso que você faz parte. Está em Atos dos Apóstolos, porque a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela é modelo para nós. Essa igreja que foi perseguida, mas em algumas décadas ela evangelizou e alcançou o mundo inteiro para Cristo. Eu vejo aqui em Atos dos Apóstolos algumas características daqueles que são súditos desse reino poderoso. Se não vejamos, se você quiser, ou apenas ouça, fique à vontade, mas se você quiser acompanhar comigo algumas características daqueles que são súditos desse reino poderoso, do reino de Deus. A primeira característica está aqui em Atos capítulo 1 e versículo 8. Olha só que interessante, irmãos. Texto conhecido, mas é bom ler, é bom relembrar. Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabia que o Espírito Santo, que o Senhor pode te batizar nesta noite? Quem crê nisso? Sabia que o Senhor pode, num culto como esse, numa reunião especial como essa, o Senhor pode te renovar. Você pode receber um dom espiritual numa festividade como essa. Quem crê nisso? O Senhor pode te dar um dom espiritual nesta noite. A palavra que me chama a atenção aqui, meu amigo Ivair, servos de Deus, é a palavra testemunha. A palavra testemunha no original é mártir. O que é um mártir? Mártir é alguém que morre em prol de uma causa. Na história, lá na França, nós temos a Joana d'Arc, uma mártir. Aqui no Brasil, você conhece, nós temos até um dia de feriado, 21 de abril, em memória de Tiradentes, foi um mártir, morreu em prol de uma causa. Nos Estados Unidos nós temos Martin Luther King, foi um mártir. Na Índia nós temos Mahatma Gandhi, mártir. Mas no cristianismo, na Bíblia, quem foi o primeiro mártir do cristianismo? Estevão. Morreu, mas não negou a sua fé em Jesus. Irmãos, quantos tem Bíblia? Levante, eu quero ver quantos tem Bíblia. Quantas pessoas, você que é forte,
simples fato de ter uma Bíblia, e ainda morrem no mundo. Sabia que há países no mundo que não pode se usar ter um exemplar de Bíblia? E eu vou falar de mim, irmãos, em casa eu tenho 20 exemplares, porque nós pregadores, nós temos que ter às vezes, mais um exemplar de Bíblia para estudar, versão atualizada, linguagem de hoje, NVI, não é verdade? E às vezes a pessoa tem mais de uma Bíblia em casa, jogada lá, só pega domingo à noite, quando vai para o culto, e às vezes vem até sem Bíblia, não é verdade, irmãos? Aí quando pede para ler a Bíblia, eu uso até o celular. Não estou te criticando, irmãos, eu estou dizendo às vezes, irmãos, que a gente tem tantas Bíblias, e às vezes não dá valor pelo privilégio, a liberdade que nós temos, graças a Deus, pelo país que nós vivemos. Mas quantas pessoas morreram pelo simples fato de ter uma Bíblia? Leia a história. John Hus, antes de Martim Lutero, 100 anos antes, morreu porque traduziu a Bíblia para a sua língua materna. William Tyndale, na Inglaterra, morreu também porque traduziu a Bíblia para o inglês. Quantas pessoas morreram, mas não negaram a sua fé em Jesus? Eu aceitei a Jesus, o Evaí se lembra, porque ele é da mesma geração, vamos dizer, eu tenho 45, o Evaí acho que é mais novo que eu, da mesma época, ele não vai dizer. Eu aceitei em 93, Jesus em Garuva, na igreja velha, sou da década de 90, o tempo do LP, quem pegou essa época ainda? Vocês pegaram, né? Pastor Josué Leão, homem de Deus, ele contou certa feita que ele foi para a Sibéria, que fazia parte da antiga e extinta União Soviética. Ele chegou e ele viu no púlpito os pastores de óculos escuros, e aquilo chamou a atenção dele. Ele perguntou para o tradutor: o que aqueles pastores estão fazendo de óculos escuros? E ele perguntou: você quer saber mesmo? Eu vou contar. Quando Stalin foi um ditador comunista, assumiu aqui a União Soviética, ele chegou aqui na Sibéria e ele disse: vocês vão negar Jesus ou não vão negar? E eles falaram: não vamos negar Jesus. Sabe o que ele fez com os pastores? Pegou arame farpado e arrancou os olhos dos pastores, mas eles não negaram a Jesus. E hoje, posso falar, irmão? Vou falar, vou entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? E hoje, irmão, o camarada vai para a igreja: Senhor, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não levantar um profeta, eu vou desviar. Que palhaçada é essa, irmão? Você, a coisa mais linda, Jesus já fez por você. Morreu na cruz do Calvário. Oh, levante a sua mão. Jesus já derramou o sangue na cruz do Calvário por você. Jesus, o Senhor é obrigado a me dar. O Senhor é obrigado. Deus não é obrigado a fazer nada, irmãos. Ele é soberano, Ele é eterno. O súdito é testemunha, ele não nega Jesus. Venha o que vier, ele não nega a Deus. Na provação, na luta. Como que está, irmão? Está difícil, mas eu estou servindo Jesus. Como é que está, irmão? Às vezes não tem uma tartaruga. Sabe o que é tartaruga? É R$2. Pode sacudir ele, não cai uma tartaruga, mas ele está glorificando a Deus, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus está com ele. Hoje vocês não estão ouvindo um pregador coach, não, irmãos. Hoje vocês estão ouvindo um pregador que ainda prega a mensagem do Evangelho.
Evangelho aí? Quem ainda ama a mensagem do Evangelho? Oh, que Deus possa, Deus, o súdito do reino, ele é testemunha, ele não nega Jesus por nada, ele não nega Jesus por nada. Tem testemunha aí? Deixa eu ver se tem testemunha aí. Tem testemunha aí? Tem testemunha aí? Ele não nega. É que nem a irmã que foi fazer entrevista. Ela foi fazer entrevista para pegar um serviço. Vocês sabem que às vezes o entrevistador ele faz várias perguntas, né? Você dança? Não, eu sou caseira. Você fuma? Não. Você bebe? Não. Há uma pergunta aqui que eu acho importante. Você é evangélica? Daí ela pensou, tem muito preconceito contra crente, eu vou dizer que não. E ela era crente. Não sou crente não. Daí o entrevistador, que pena. A gente gosta de contratar crente, porque crente tem um bom testemunho. Não, eu sou crente sim. Se fosse de verdade, não negava a sua fé. Passou. Quem é crente de verdade não nega a sua fé. Testemunha para o mundo. Não nega Jesus por nada. Não troca Jesus por nada. A primeira característica do súdito é ser testemunha. Mas caminhando no livro de Atos, eu vejo uma segunda característica. Atos capítulo 3, versículo 4. Se você quiser acompanhar, ou fique à vontade. É uma passagem conhecida, Atos 3 e 4. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Vocês sabem que essa passagem aqui é do paralítico na porta do templo. Na lição da escola bíblica dominical, não sei se os irmãos se lembram, tinha aquele farol, né? Aquele farol que fica lá na França, numa das regiões que acontece muito naufrágio. E aquele farol, você sabe que quando o navio está perdido, ele vê um farol, ele muitas vezes é salvo de afundar. E esse mundo só não é pior. Quem está ouvindo, irmãos? Quem está ouvindo? Esse mundo só não é pior porque a igreja é o farol, é a luz na escuridão. Sabe por que Pedro disse assim: olha para nós? Porque a igreja é luz na escuridão. Quando eu era garoto, eu até mostrei para o Roberto, quando nós estávamos entrando ali no trevo de Garuva, onde eu passei minha infância, boa parte da minha infância, minha falecida avó paterna, onde ela morava, onde eu passei minha infância ali no trevo de Garuva, ali onde eu morei ali. E ela fazia muito aquela carne salgada, charque, né? Quem comeu? Quem gosta dessa carne? Gostoso, né? Quando não tinha geladeira, a gente fazia, porque o sal conserva a carne. Não é verdade? Quem fez muito isso? Quando não tinha geladeira, o sal conserva muita carne. Esse mundo, irmãos, esses dias eu vi no Instagram, no Facebook, não sei onde, uma frase que me chamou a atenção, Lucas. Esta geração coloca Sodoma e Gomorra no chinelo. Me chamou a atenção, Roberto. Esta geração coloca, Sodoma e Gomorra no chinelo. E eu concordei. Mas sabe por que Deus não destruiu essa geração ainda? Por causa da igreja que é sal, que conserva. Deus olha assim e Ele não destrói, porque a igreja está aqui, irmão, conservando. Mas está chegando a hora de Deus tirar essa igreja. Aí o juízo virá sobre essa terra. O que conserva ainda, Roberto, é a igreja. Porque não está fácil, irmão. A doutora Elaine Cruz, ela teve na sede de Getúlio Vargas.
Diga para o seu irmão: tu está entendendo o que Deus está falando? Porque tem irmão que não entende. Pergunta: tu está entendendo o que Deus está falando com a igreja nessa noite? Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Que não é fácil entregar uma mensagem desse tipo aqui. Aquela mensagem: apareceu um anjo aí, irmão, receba a chave. Essa é fácil, mas uma mensagem como essa não é fácil. A doutora Eliane Cruz, ela esteve pregando na sede de Getúlio Vargas. Nós vivemos a terrível. Ela esteve pregando ali na sede de Getúlio Vargas um tempo atrás. E ela contou que no Rio de Janeiro tem uma igreja lá, irmão, chamada Igreja ao Natural. Como é que é o nome da igreja, irmãos? Os crentes, não sei se está chamado de crente, chegam na igreja, aí tem uma sala assim, fica assim no culto lá, tiram as vestimentas e ficam aqui. Imagina como é que eles ficam sem as vestimentas na hora do culto. Naturalista. Só o sangue de Jesus, irmão. O que é isso, irmão? Culto ao demônio. É o fim dos tempos, irmão. Aí tem outra igreja, também lá na banda, né? Que o culto está chato, aí tem uma salinha assim fumante, um barzinho assim para tomar uísque. Pensou que clima espiritual da igreja, irmão? Dá para acreditar numa coisa dessa, irmão? É o fim dos tempos que nós estamos vivendo, irmão. Mas você faz parte ainda de uma igreja que não se corrompeu, de uma igreja que ainda está na presença de Deus, de uma igreja que ainda é luz, de uma igreja que ainda é sal da terra. Porque Deus sempre teve na terra o seu remanescente. O Elias estava lá: Senhor, só eu fiquei. Aí Deus diz para ele: não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus sempre teve na terra o seu remanescente. Tem remanescente de Deus aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver o remanescente de Deus aí. Deus sempre teve o seu remanescente na terra. Estou pregando sobre as características dos súditos de um reino de poder. Primeira característica: ele é testemunha. Segundo, ele é luz nas trevas. Terceira, está em Atos 3 e 6. Se você quiser acompanhar, terceira característica dos súditos desse reino de poder, está em Atos 3 e 6. E disse Pedro: olha só, você conhece o texto, mas é bom relembrar: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Os súditos, eles têm poder de Deus na vida. O que faz a diferença, irmãos, é o poder de Deus na vida. É bom, irmãos, a sabedoria é muito bom, mas a unção não pode faltar, irmãos. A unção de Deus, ela faz a diferença em nossas vidas. Essa igreja primitiva, essa igreja apostólica, você conhece a passagem bíblica ali dizendo que Pedro, ele tinha tanto poder de Deus na vida. Pedro, ele tinha tanta unção de Deus na vida, que a sua sombra, já pensou, irmãos? A sua sombra passava e curava os enfermos. Você tem ideia disso, irmãos? Quem crê que Deus ainda pode curar os enfermos?
Irmãos, eu estava ministrando algum tempo atrás numa igreja, questão de ética, não vou dizer o nome, mas era ali na cidade onde eu moro, Joinville. E no decorrer do culto, manifestou-se o dom de interpretação de línguas. Quem já viu esse dom? É um dom lindo, eu acho um dos dons mais lindos, irmãos. A minha opinião, eu acho um dom lindo. Alguém falar língua estranha e outro servo de Deus interpretar, é um dom lindo. Aí o pastor, era uma pequena congregação, aquele pastor, ele confessou em cima daquele altar que ele fazia 15 anos que naquela igreja ele não via aquele manifestar daquele dom, chorando. Irmãos, é uma escassez da manifestação desses dons e do poder de Deus. Nós não podemos, nós somos pentecostais. Quem é pentecostal ainda? Nós temos que ver o manifestar do poder de Deus. Nós não podemos se conformar, irmãos, com a frieza. Irmãos, quando eu prego, primeiro Deus falou comigo, tá bom, irmãos? Primeiro a falar foi comigo, irmãos. Antes de cortar aí, está cortando aqui, irmãos. Aí eu me lembro de Terry Osborne. Terry Osborne, ele foi para a África, um grande homem de Deus, e ele chegou lá, ele só pregou a mensagem de Deus, não aconteceu nada. Ele não ganhou muitas almas, ele voltou para os Estados Unidos e ele leu o Evangelho de Marcos, ele leu os Evangelhos, e ele percebeu que a pregação, os sinais acompanhavam a pregação, o poder de Deus acompanhava a pregação. E ele disse: Senhor, que os sinais possam, que o poder de Deus possa acompanhar a pregação. E ele disse: Senhor, eu quero que isso aconteça. E ele voltou, e um dia ele estava pregando na África novamente. Ele voltou para a África, ele estava pregando. Aí uma africana veio com uma criança. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? E uma africana chegou com uma criança sem olhos. A criança havia nascido sem olhos e disse: Ei, homem americano, se o teu Deus, se o teu Jesus pode dar olhos, porque os nossos deuses não conseguiram fazer isso. Ele pegou aquela criança, só crente vai acreditar nisso, irmão. Só crente vai acreditar nisso. Ele pegou aquela criança que havia nascido sem olhos, levantou para o céu e disse: Eu creio, em nome de Jesus, nasça olhos nessa criança. E do nada, irmãos, o rosto da criança começou a se rasgar e olhos nasceram na criança. E uma multidão de africanos viu aquilo e começaram a dizer: o Deus dele é verdadeiro, o Deus dele é verdadeiro, o Deus dele é verdadeiro. Nós precisamos ver isso, irmão. Nós precisamos ver isso, irmãos. O poder de Deus se manifestar em nosso meio. Os súditos do reino de Deus têm a manifestação do poder de Deus. Quem deseja ter o poder de Deus? Os súditos precisam, os súditos do reino de Deus precisam ter a manifestação do poder de Deus. Levante sua mão aos céus. Nós precisamos ter a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Eu sinto algo forte da parte de Deus nesta noite. Se você sentir de falar em línguas, pode falar. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Obrigado, Sérgio. Se você sentir de falar em línguas, pode falar. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo.
Aia, capassuri aramada na garraço. Lebiganda na bassuga manarabadeva shoya. Você pode ser renovado nesta noite. Você pode ser renovado pelo Espírito Santo nesta noite. Diga mai, atuia massoga marahaya hawas. Yaladikanda na bassuga derrescia se hawe. Agora uma quarta característica, Atos capítulo 4, versículo 31. Estamos pregando no congresso de ciclo de oração, eu não poderia deixar de falar disso aqui. Atos 4 e 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Os súditos do reino, desse reino poderoso, eles vivem em oração, porque sem oração a igreja não vence. Como dizia um grande homem de Deus, John Wesley, a oração é a respiração da alma. A oração é a ponte que liga o natural ao sobrenatural de Deus em nossas vidas. A oração é a chave que abre a porta dos mistérios de Deus em nossas vidas. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele pregava numa época, em meados de 1800, na Inglaterra, em Londres, numa época que não havia amplificação sonora, numa época que não havia microfone. E o teatro que ele pregava enchia de gente, e havia um dono lá fora querendo entrar para ouvir ele, e ele nem era pentecostal que nem nós. E um dia um repórter perguntou qual era o segredo das suas ministrações. A sua biografia está no livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, que é um best-seller da CPAD. Procure ler. E ele respondeu: enquanto estou pregando, é interessante a sua resposta. E ele respondeu: enquanto estou pregando aqui, tem um porão debaixo do púlpito, irmãos orando, dizendo: usa o pregador, usa o pregador, usa o pregador. O segredo era a oração. O segredo da sua pregação estava em irmãos orando, para que Deus usasse ele na pregação. Irmãos, nós temos tempo para tudo, né, irmãos? Vivemos a época do Facebook, a época do Instagram, a época do TikTok, a época da Netflix, a época da Amazon Prime, a época da Disney Plus, a época de tudo. Temos tempo para falar mal da vida do irmão, a vida para falar de tudo, né, irmãos? Para falar do Bolsonaro, do Lula, do Flamengo, do Vasco, de tudo. Mas não temos tempo para orar. Não é verdade? É tão difícil passar meia hora de oração, não é verdade, irmãos? Mas o segredo, sabe onde Deus revela os mistérios para nós? Na oração. Sabe onde Deus levanta o ministério poderoso? Na oração. Sabe onde Deus usa o pregador? Na oração. Sabe onde Deus usa o cantor? Na pregação. Sabe onde Deus usa o pastor? Na oração. Sabe onde Deus usa o ciclo de oração? Na oração. Sabe onde Deus usa o obreiro? Na oração. Sabe onde Deus usa a juventude? Na oração. Sabe onde Deus usa o presbítero? Na oração. O segredo é a oração. Mas é tão difícil orar, né, irmãos? E a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Nós oramos e Deus revela os mistérios para nós. Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Quando oramos, Deus revela os mistérios. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor lá no Alagoas. Sequestraram um membro da igreja dele, um adolescente da igreja dele. O empresário chegou: pastor, sequestraram meu filho, os bandidos, os sequestradores pediram resgate, vão matar meu filho. E
o pastor era de oração. Sabe o que ele fez? O pastor disse: eu vou orar. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? O pastor orou, foi para o quarto de oração. Quando estava de joelho dobrado, o quarto dele, Ivaí, Deus mostrou uma tela de cinema, mostrou a rua, mostrou a casa, o cativeiro onde estava. Quem crê nisso? O cativeiro onde estava o menino. O pastor ligou para a polícia, foram lá e libertaram o menino. Sabe o que é isso? Quem tem oração, Deus revela o culto e o escondido. Os súditos do reino de poder, eles vivem em oração, eles vivem uma vida. E quem ora não tem tempo para murmurar, irmãos. Quem ora não tem tempo para falar mal da vida do outro, só tem tempo para buscar Deus. E quanto mais busca Deus, mais Deus usa, mais Deus usa, mais Deus usa de suas mãos. Vamos fazer uma coisa agora, irmãos? Vamos fazer uma coisa agora? Vamos orar um minuto? Quem quer orar comigo um minuto? Levanta a sua mão aí agora. Você pode orar comigo um minuto? Você pode falar em língua estranha aí? Você pode orar a Deus orando aí? Você pode orar comigo aí agora? Eu quero ouvir. Ore aí. Adore a Deus aí. Ore do seu jeito aí. Se você pode orar aí. Se você pode orar adorando esse Deus. Esse Deus que te libertou. Esse Deus que te transformou. Esse Deus que te libertou do pecado. Porque você é súdito desse reino de poder. Olha esse Deus. O Senhor pode te renovar agora. O Senhor pode te renovar agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Pode falar língua estranha aí. Pode falar língua estranha aí. Pode deixar Deus tomar tua vida aí. Pode deixar Deus tomar tua vida aí. Você é súdito de um reino de poder. Você é súdito de um reino de poder. E quem é súdito de um reino de poder vive em oração.
com o Espírito Santo. O Senhor quer batizar nesta noite. O Senhor quer batizar com o Espírito Santo. Ele quer renovar. Ele quer dar dons espirituais nesta noite. Atos capítulo 17, versículo 6. Já vou terminar. Já vou orar por você. Estou pregando sobre súditos de um reino poderoso. Súditos de um reino poderoso. Já vou terminar e já vou orar por você. Atos 17, 6. Obrigado, servo de Deus. Atos 17, 6. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. O que é alvoroçar, irmãos? Esta é outra característica dos súditos de um reino de poder. O que é alvoroçar? Não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Alguns meses atrás, vocês se lembram, lá no interior de São Paulo teve aqueles carrapatos estrela, uma família até morreu, né? Imagine, é claro, que não aconteça isso, que no seu quintal da sua casa tem um carrapato desse, umas madeiras. Você vai deixar ou você vai lá e vai alvoroçar a madeira para matar o carrapato? É claro, você vai alvoroçar, vai mexer com a madeira para matar o carrapato, não é verdade? Leve isso para o espiritual. A igreja faz isso, ela alvoroça o mundo espiritual. O mal, o pecado não fica quieto diante da igreja poderosa, diante dos súditos cheios do poder de Deus. É isso que Deus quer fazer com a igreja verdadeira nesta última hora. Quer te usar como uma labareda de fogo. Quem se lembra da passagem que Sansão pegou 300 raposas e incendiou a serra dos filisteus? Quem se lembra? É isso que Deus quer fazer conosco nessa última hora. Quer nos usar como labaredas de fogo, incendiando este mundo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo a última hora e nós precisamos fazer a diferença, irmãos, porque o diabo não está brincando de ser diabo. E existe um texto que eu sempre falo para o Roberto, em Judas 23, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Nós não podemos salvar todos, mas
mas alguns nós podemos salvar. Você pode salvar o seu colega no colégio, o seu colega na empresa, o seu familiar. Alguém você pode salvar. Noé, quem se lembra de Noé? Ele não salvou a sua geração, mas a sua família ele salvou. Ele fez entrar na arca. Nós temos uma responsabilidade, e Deus vai cobrar de nós, irmãos. Nós precisamos se encher de poder. Esse texto que vocês escolheram, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, está próximo o fim, irmãos. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel? Isso está indicando a volta de Jesus, e nós precisamos mais do que nunca se encher de azeite, se encher do Espírito Santo, se encher do poder de Deus. Irmãos, o Lucas me conhece há mais de 2 anos atrás, o Roberto me conhece há mais de 10 anos. Deus me levantou para pregar mensagens deste cunho, de despertamento espiritual, porque nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Precisamos, irmãos, nos colocar na presença do Senhor e dizer: eis-me aqui, usa a minha vida, faz de mim não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Não o meu querer, mas o teu querer. Esse jogral que os jovens apresentaram foi um jogral que confirmou a mensagem. É um jogral que fala de despertamento, porque nós estamos, irmãos, na reta final. É tempo de parar de cochear, entre outras coisas, e olhar somente para o céu e dizer: Deus, faz o teu querer, porque a tua volta está próxima. E se nós olhar para o lado, nós corremos o risco de perder a salvação, como a mulher de Ló perdeu. Quem está ouvindo a voz de Deus? Quem está ouvindo a voz de Deus? Quem está ouvindo a voz de Deus? Quem está ouvindo? Se coloque de pé. Você é um súdito deste reino de poder. Você é um súdito. Eu quero fazer uma pergunta que o Espírito Santo, ouvi ele falando aqui forte no meu ouvido aqui, para eu orar nesta noite pelo renovo espiritual, o batismo do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Levante a mão. Quem há muito tempo não fala em línguas? Há muito tempo, falou uma vez. Levante a mão. Quem há muito tempo não fala em línguas? Pessoas que profetizavam, uma vez profetizaram, tiveram dons espirituais, e o seu dom espiritual está enterrado. Quem? Levanta a mão. Dons espirituais. Deus quer te usar, hein? Eu queria que você viesse aqui à frente. Essas pessoas, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Abagá, tcharabaçu, terebeças. Alabanan, tarabaçu, terebeçat, terebeçutas. Aí a bicha, Deus está chamando nessa noite para um renovo espiritual, hein? Alaban, tarabaçu, terebeçat.